Olá pessoal, vamos a mais uma videoaula e nesta videoaula nós vamos iniciar a unidade 3 sobre aplicações da derivada. Em especial, nessa videoaula nós vamos falar de diferenciais. Então nós vamos ver diferentes exemplos onde nós vamos empregar o conceito de derivada, ou seja, de taxa de variação para estudar os mais diferentes problemas. Nós já vimos em aulas anteriores como usar a taxa de variação quando nós tínhamos uma variação no tempo, mais especificamente para calcular velocidade e aceleração. Porém, nós vamos ver que essa ideia de variação, ela é muito mais ampla, ou seja, ela pode ser usada em vários outros problemas. Como, por exemplo, se nós temos um físico ou um químico que está com um experimento e ele quer saber se o quanto uma variação na dosagem de um dado ingrediente pode provocar no resultado final desse experimento. Então, essa é apenas um dos exemplos, nós vamos ver outras possibilidades que a gente vai ter. Então, nós temos aqui o gráfico de uma função f, dado em vermelho, e nós fixamos sobre este gráfico dois pontos P e Q. P é x, f de x, e o ponto Q é x mais dx, f avaliado em x mais dx. Desta forma, o dx ele vai ser quem? Ele vai ser essa medida, ou seja, ele vai ser x mais dx menos x, que vai me dar dx. E dy vai ser quem? Vai ser essa medida, ou seja, f avaliado em x mais dx menos a função avaliada em x. Então, nós vamos ter a variação em x e a variação em y. Qual vai ser o nosso objetivo aqui? O nosso objetivo vai ser avaliar o quanto uma variação aqui nesse ΔX vai afetar a variação do ΔY. Ou seja, se eu, por exemplo, diminuir esse ΔX, o que vai acontecer com o ΔY? Ele vai diminuir também? Quanto ele vai diminuir? Então, é esse o estudo que a gente vai querer fazer através da diferencial. Isso funciona? Vamos considerar a tangente da função f no ponto P, que aqui está em azul. Nós já falamos em aulas anteriores que a tangente de uma função num ponto, ela pode ser usada para aproximar a função próximo desse ponto. E nós vamos usar essa ideia aqui também. Então, nós vamos ter aqui o triângulo PRS, e nós temos aqui que este lado ele tem medida dx, que nós já vimos que é ΔX. Este lado aqui a gente não sabe quanto vale essa medida, mas nós vamos chamar de dy. E alfa é este ângulo, certo? Então, nós temos um triângulo retângulo. Da trigonometria, nós sabemos que a tangente deste ângulo, ela é cateto oposto, ou seja, dy, dividido pelo cateto adjacente, ou seja, dx. Isso nos permite obter quem é dy, ou seja, dy é tangente de alfa dx. Nós já vimos que a tangente deste ângulo alfa vai ser quem? É a derivada da função f avaliada em p, ou seja, isso é f' vezes dx, onde dx é essa variação. Bom, nós queremos estudar, como eu mencionei, estudar a variação do ΔY. Em muitas situações, a gente não vai conseguir calcular exatamente esse ΔY. A gente sabe como calcular esse ΔY, é f de x mais dx menos f de x. Porém, nós queremos aproximar esse valor sem precisar especificamente calcular a função nesses dois pontos. Então, para isso, nós vamos usar esse ΔY. Notem que aqui, neste exemplo, neste gráfico, a diferença entre ΔY e dy é grande, certo? Nós temos uma certa variação aqui. Porém, o que acontece se eu aproximar esse ponto Q do ponto P? Ou seja, se eu diminuir esse ΔX. Então, se eu diminuir esse ΔX, automaticamente
a diferença entre ΔY e DY diminui. Então, à medida que o ΔX, ou seja, esse dx aqui, diminui, ou seja, tende a zero, nós percebemos, então, de que o dy ele vai se aproximar de ΔY, ou seja, nós podemos usar esse dy para aproximar essa variação de y. Então, responde a nossa pergunta inicial. Nós queríamos estudar o quanto que uma variação nesse ΔX vai afetar essa variação em y. E nós vamos usar esse dy para aproximar essa variação. Certo? E, além disso, nós também vamos usar esse dy para aproximar o valor da função em x mais dx. De que forma? F avaliado em x mais dx pode ser aproximado pelo valor da função avaliado em f mais esse dy, certo? E à medida que, então, esse ΔX vai diminuindo, o dy se aproxima de ΔY, ou seja, f de x mais dy vai se aproximar da f avaliada em x mais dx. Então, o que está por trás dessa ideia aqui? Essa ideia aqui consiste na diferencial. Então, vamos definir formalmente a diferencial. Então, se eu tenho uma função y igual a f de x, diferenciável, e ΔX um acréscimo em x, então nós vamos definir a diferencial em x, denotada por dx, como sendo dx igual a ΔX. Ou seja, dx é essa medida aqui. Neste caso, o dx ele vai ser uma variável independente. A diferencial de y, ela vai ser denotada por dy e ela vai ser dada pela derivada da função f, avaliada em x, vezes a diferencial de x. Este dy nós vamos dizer simplesmente como diferencial de f em x ou diferencial de y igual a f de x. E dy vai representar esta medida aqui no gráfico, como a gente já viu. Então, vamos usar esta definição em alguns exemplos para a gente compreender melhor este conceito. Então, eu vou considerar, eu quero neste exemplo aqui, comparar os valores de ΔY e dy, se y igual a f de x igual a x ao cubo mais x quadrado menos 2x mais 1, quando x varia na letra A de 2 para 2,05 e na letra B de 2 para 2,01. Bom, então eu quero comparar ΔY e a diferencial de y. Então vamos começar calculando ΔY. Então ΔY é, na letra A, né, vai ser a função avaliada em 2,05 menos a função avaliada em 2. Então, obtendo esses valores, a função em 2 vale 9, a função em 2,05 vale 9,717625. E aí, calculando o ΔY, ou seja, fazendo a diferença entre esses valores, nós obtemos 0,717625. Agora, vamos calcular a diferencial. Nós vimos que a diferencial de y, ela é f' de x dx. Derivando a minha função f, isso vai me dar 3x² mais 2x menos 2, vezes a diferencial em x. Agora, calculando essa diferencial para o caso em que o x é igual a 2 e o ΔX, ou seja, a diferencial de x é 0,05, por variação de 2 para 2,05 é 0,05. Substituindo nessa formulinha que a gente acabou de obter, nós obtemos que a diferencial em y é 0,7. Ou seja, se nós compararmos ΔY com a diferencial em y, nós vemos que a precisão vai até a segunda casa decimal, que é onde começa a ter uma diferença entre os dois valores. Vamos olhar agora para a letra B. Na letra B, nós queremos comparar esses valores agora quando o x varia de 2 para 2,01. Então, preciso calcular a função em 2,01
obtenho aqui 9,140701, calculo a variação em y, que deu 0,140701. Vou calcular a diferencial neste mesmo, usando essa mesma variação. Agora, o ΔX é 0,01, ou seja, 2,01 menos 2. Substituo aqui na formulinha da diferencial geral, que a gente já obteve, e nós obtemos que dy é 0,14. Como eu mencionei, nós queremos usar dy para aproximar ΔY. Comparando esses dois valores, nós percebemos que o erro está a partir da quarta casa decimal. Então, notem, nós diminuímos aqui da letra A para a letra B, nós diminuímos o ΔX, ou seja, de 0,05 para 0,01, e note que nós tivemos uma melhora na aproximação da variação em y, certo? Que era o que a gente já tinha visto anteriormente, só agora com um exemplo. Então, aqui eu tenho o gráfico dessa função, f, aqui em azul a tangente, então nós temos o ponto 2, 9, que era o ponto em questão. Eu vou aproximar agora esse gráfico, próximo a esse ponto, 2, 9, que é o ponto P, e nós temos esse ponto, ou seja, essa aproximação aqui. Então, notem que próximo deste ponto, de fato, a reta tangente, ela está muito próximo, ou seja, aqui bem pertinho do 9, ela coincide com o gráfico da f, e à medida que eu me afasto, né, desse ponto, a tangente também não aproxima mais tão bem. Então, ilustrando o que a gente acabou de ver. Quanto menor esse ΔX, melhor vai ser a aproximação que esse dy vai fornecer para ΔY. Um segundo exemplo, eu quero usar diferenciais para calcular um valor aproximado para a raiz quadrada de 16,5. Então, como eu mencionei, em algumas situações, nós vamos usar a diferencial para aproximar o valor da função num ponto. Então, nós sabemos calcular a raiz quadrada usando uma calculadora, mas e se a gente não tiver uma calculadora e quiser ter uma ideia de quanto vale raiz quadrada de 16,5? Então, para isso, vamos usar diferencial novamente. E vamos considerar, neste caso, a função f de x como sendo raiz quadrada de x. Pelo que nós vimos, a função avaliada em x mais dx, ela pode ser aproximada pelo valor da função avaliada em x mais a diferencial em y. Quem é dy? Neste caso, então, dy é a derivada da função f vezes dx. Quem é a derivada da função f, ou seja, a derivada de raiz quadrada de x, então, usando a regra da potência, isso vai ser 1 meio x elevado a 1 meio menos 1, ou seja, vai ficar x na menos 1 meio, que reescrevendo fica 1 sobre 2 raiz quadrada de x dx. Bom, eu tenho em mente aqui aproximar o valor da função neste ponto. Então, eu tenho que escolher o x como sendo um ponto próximo de 16,5, porém, um ponto onde eu saiba o valor da minha função f sem precisar de uma calculadora. Então, eu vou escolher esse x igual a 16, porque a gente sabe que raiz quadrada de 16 é 4. Tendo x como sendo 16, então 16,5 menos 16 é 0,5. Então, isso me permite, né, aproximar, né, o valor da função, ou seja, obter uma aproximação para a raiz quadrada de 16,5, que vai ser a função avaliada em 16, mais a diferencial avaliada, aqui faltou um 1, né? Então, mais 1 sobre 2 vezes raiz quadrada de 16 vezes a dx, que no caso é 0,5. Calculando esses valores, então, nós vamos obter que a raiz quadrada de 16,5 é aproximadamente 4,0625. Se nós jogarmos na calculadora 16,5 e calcularmos a raiz quadrada deste valor, nós vamos obter
que este valor é 4,0620. Aqui também eu coloco aproximadamente, porque aqui tem mais casas decimais e eu apenas optei em colocar 4 casas decimais aqui. Notem que a precisão que nós obtivemos foi até a terceira casa decimal. A partir da quarta, a gente tem uma variação. Então, a aproximação é relativamente boa. Lógico, dependendo do que a gente está esperando, né? Aqui eu tenho o gráfico da função f, a tangente nesse ponto, 16,4, em azul aqui. E notem que próximo desse ponto, a tangente ela fornece uma aproximação muito boa, pois ela coincide com o gráfico da f. Então, devido a isso, a gente observou essa aproximação, né, ser relativamente boa, né, nesse ponto 16,5. Vamos a um próximo exemplo. Agora, de novo, sem usar calculadora, eu quero determinar aproximadamente quanto o valor do seno de x vai aumentar quando x aumenta de π sobre 3 para π sobre 3 mais 0,06. E, após isso, eu quero determinar o valor aproximado de seno avaliado em π sobre 3 mais 0,006. Bom, então nós vamos usar diferenciais. Então, aqui está a definição da diferencial de y, onde que a gente considera y igual a f de x igual a seno de x. Neste caso, eu vou usar o ponto x, onde eu vou avaliar a diferencial como sendo π sobre 3. Por quê? Bom, porque nós sabemos o valor do seno de π sobre 3. Se eu escolher o x como sendo π sobre 3, quem vai ser dx? Vai ser 0,006. Calculando a diferencial, então, com estes dados, então a diferencial vai ser a derivada da função f, ou seja, a derivada do seno, que no caso é cosseno de x, vezes a diferencial em x. Vou avaliar essa diferencial em π sobre 3. Cosseno de π sobre 3 é meio, vezes dx, que a gente viu que é 0,006. Fazendo as continhas, isso dá 0,003. Então, isso quer dizer que quando x aumenta de π sobre 3 para π sobre 3 mais 0,06, quer dizer que o seno ele vai aumentar aproximadamente 0,003. Ok? Bom, para responder a segunda pergunta, nós temos que lembrar de que a função avaliada em x mais dx, ela pode ser aproximada pelo valor da f em x mais a diferencial em y. Ou seja, nós queremos então aqui calcular o seno em π sobre 3 mais 0,006. Então, isso vai ser a função f avaliada em π sobre 3, ou seja, o seno avaliado em π sobre 3, mais dy, que nós acabamos de calcular, que é 0,003. O seno de π sobre 3 nós conhecemos, que é a raiz de 3 sobre 2. Então, fazendo essas continhas, nós obtemos de que o seno de π sobre 3 mais 0,06 é aproximadamente, né, 0,869. O próximo e último exemplo eu vou considerar da seguinte forma. Então, eu tenho o raio de uma esfera que foi medido e obteve-se que esse valor é de 21 centímetros, com uma possibilidade de erro nessa medida de no máximo 0,05 centímetros. Bom, tendo isso em mente, eu quero saber qual é o erro máximo usando esse valor de raio para computar o volume da esfera. Bom, então, nós sabemos que o volume da esfera ele vai ser dado por 4 sobre 3 πr ao cubo, onde r é o raio da esfera. Então, isso quer dizer que o volume ele é uma função que depende do raio. Bom, se nós chamarmos de dr igual à variação do raio, como sendo o erro obtido na medida do raio, então nós temos que o erro no cálculo do volume por esta fórmula, ele vai ser dado pela variação de V, ou seja,
esta variação do volume, ela pode ser aproximada pela diferencial de V, que, pelo que nós já vimos, vai ser a derivada da função volume, ou seja, derivando essa função, vai me dar 4πr² vezes a diferencial em R. Trazendo isso para o nosso problema, então, nós vamos usar a diferencial para o caso em que o raio é de 21 centímetros e o erro máximo 0,05, ou seja, dr igual a este valor. Substituindo na fórmula da diferencial para o volume que nós acabamos de obter, nós obtemos que o erro aproximado no cálculo do volume é de 277 centímetros cúbicos, certo? Bom, olhando desta forma, parece que este erro que a gente está cometendo usando essa medida, ele é grande, ou seja, ele pode ser grande. Porém, a gente precisa de uma noção melhor para identificar se esse erro de fato é grande. Então, para responder essa pergunta, nós vamos usar o erro relativo. Quem é o erro relativo? Então, vamos olhar para o erro relativo do volume, certo? No cálculo do volume. Então, para obter o erro relativo, nós vamos dividir, ou seja, olhar para o quociente da variação do volume dividido pelo volume. Bom, a variação do volume nós vamos aproximar pela diferencial de V, dividido por V, usando, né, essa diferencial nós já calculamos, substituindo, usando quem é o volume, que a gente também tem aqui, simplificando, nós obtemos que a variação do volume dividido por V, ou seja, o erro relativo no volume, ele é dado por 3 vezes dr sobre R, para este exemplo, certo? Então, usando os dados que a gente já tem, então nós vamos ter que o erro relativo no raio é dr sobre R, dr é 0,05, o raio 21. Fazendo essa divisão, nós obtemos 0,0024, ou seja, o erro relativo nessa medição é de 0,24%. Já no volume, substituindo aqui, ou seja, 3 vezes o erro relativo do raio, que nós acabamos de calcular, nós obtemos que o erro relativo no cálculo do volume é de 0,71%. Ok? Então, olhando para o erro relativo, nos dá uma ideia mais precisa se o erro que a gente está cometendo, ele é grande ou se ele é pequeno, né, em relação ao quê, ok? Então, esta era a videoaula de hoje. Até a próxima!